grande vídeo com informações do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Bahia nesse sábado, 4 horas da tarde, no Maracanã. Será o primeiro jogo depois do vice da Copa do Brasil e também da demissão do técnico Jorge Sampaoli. E por falar em demissão, nós vamos falar como é que foi o primeiro dia na ausência do técnico argentino. Mário Jorge deu treino. Será que o treino foi com um clima melhor, mais descontraído? E qual time o Mário Jorge deve mandar a campo? Sabia que tem desfalque importante para esse jogo de sábado? Pois é. Eu vou dar uma dica, Arrascaeta. Mas quem entra no lugar do Arrascaeta? Nós vamos falar no vídeo agora. Também comentaremos a situação envolvendo a negociação com o treinador Tite. O Flamengo tem conversas avançadas. Eu soube de um detalhe que faz toda a diferença e por que o Flamengo ainda não fechou a contratação de Tite até o momento. E também vamos trazer aqui uma informação sobre o Orlando City. É verdade que o clube dos Estados Unidos também está tentando contratar o técnico brasileiro? Também falaremos isso no vídeo agora. Bem-vindos ao canal Urubu Supremo. Para você que caiu de paraquedas aqui no canal, convido a você a já se inscrever no canal, deixar aquela voadora no like e ativar o sino de notificação para todos, assim você não vai perder nenhum vídeo do canal com notícias diárias do Flamengo. Esse vídeo vem com atualizações da negociação do Flamengo com o técnico Tite e fala sobre o desfalque do nosso craque Arrascaeta. E mais, se o Orlando City está interessado na contratação do Tite mesmo. Então comenta aí nos comentários, eu quero saber o que você acha da contratação do Tite no Flamengo. Será que vai dar certo? Nós ainda temos chance de alcançar o cavalo paraguaio. Deixa aí o seu comentário e não esqueça de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Vamos ao vídeo. Vamos falar de Flamengo? É o seguinte, hoje foi o primeiro treino do Flamengo na ausência do técnico Sampaoli, que foi demitido na noite da última quinta-feira. E curiosidade, galera, muita gente me perguntou sobre isso, a multa rescisória do Sampaoli vai ser de 9,5 milhões de reais. E desde 2020 para cá, o Flamengo já gastou 46,6 milhões de reais em multa rescisória com o treinador. Domenech, 11,4 milhões de reais, Ceni, 3 milhões de reais, Paulo Souza, 7,7 milhões de reais, Vitor Pereira, 15 milhões de reais e Sampaoli, 9,5 milhões de reais. Dá exatamente 46,6 milhões de reais. Cara, isso mostra como a diretoria do Flamengo negocia mal com o treinador. Com todo respeito, não dá para todo treinador você aceitar multa rescisória. O Sampaoli, por exemplo, fez um contrato até dezembro de 2024. Por que não botava um contrato até dezembro de 2023? Ou botava, beleza, é até dezembro de 2024, mas a multa rescisória, a partir de um determinado período, despenca pela metade. Enfim, é negociação, cara. O cara tá vindo treinar o Flamengo não pode aceitar qualquer coisa. O São Paulo estava livre no mercado. Se o São Paulo exigiu multa rescisória com contrato até 2024, não aceita, cara. Não aceita. O cara tá vindo treinar o Flamengo. É igual o Tite, que já já a gente vai falar. Me fala outro clube brasileiro que seria melhor para o Tite no futebol brasileiro. Corinthians, aquela zona que tá, ano político, time cheio de dívida, salário atrasado. Gente, o Flamengo dá estrutura, salário em dia, tem um baita elenco. Se não for o melhor elenco do futebol brasileiro, para muitos é. Pô, o Flamengo tem que chegar na negociação grandão, cara. Não é assim também aceitar tudo, enfim. Foi a minha opinião aí. O Flamengo já gastou isso aí, quase 50 milhões de reais com multa rescisória. E hoje teve o primeiro treino, foi com o Mário Jorge. Um treino super descontraído, tá? O clima melhor, a verdade é essa, não tem como esconder isso. Vários jogadores não ficaram nem um pouco tristes com a saída do Sampaoli. Por exemplo, nas redes sociais, eu particularmente, eu não vi nenhum jogador se despedindo do Sampaoli. Vene, eles não fazem isso com todos, é verdade. Com o Dorival Júnior eles fizeram muita questão de fazer. Muita questão. Com Paulo Souza, um ou outro ele fez. Estou dando exemplo. Vitor Pereira, eu confesso que eu não lembro. Com o Ceni, fizeram. Então, assim, o São Paulo ele não vai deixar saudades internamente. O clima bem melhor, clima mais leve, mais descontraído. A notícia ruim do dia, a Arrascaeta não treinou com os demais jogadores e vai desfalcar o Flamengo contra o Bahia. E a provável escalação no Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, praticamente o mesmo time que jogou
a final da Copa do Brasil no domingo contra o São Paulo, saindo o Arrascaeta, entrando o Everton Ribeiro e o Gabigol sendo mantido como opção para o segundo tempo. Me chama a atenção isso, vou ser sincero, mas foi isso aí que o técnico Mário Jorge esboçou na atividade dessa sexta, a última, antes de encarar o Bahia. Vamos falar agora do Tite, galera, que é o nome que o Flamengo está negociando aí. Vamos lá. O Flamengo decidiu demitir o Sampaoli para acelerar as conversas com o Tite, porque de fato o Flamengo estava começando a entender que se mantesse o Sampaoli ali no comando, o Tite não iria avançar nas conversas. Beleza, mas tem um porém aí que eu fiquei sabendo. Antes de mais nada, o Orlando City não está tentando contratar o Tite também. Muita gente me perguntou isso. Entrei em contato com um dirigente do Orlando City que ele me disse exatamente assim: não há possibilidade, Vene. Pode inclusive dizer que você conversou com um membro do clube a respeito. Temos treinador, estamos em segundo lugar do campeonato e não há motivos para abrir qualquer negociação com qualquer outro treinador nesse momento. Dito isso, o Orlando City não disputa a contratação do técnico Tite com o Flamengo, não tem nada disso. E o Flamengo só negocia com o Tite. Muita gente me pergunta sobre outros treinadores. Vários devem estar sendo oferecidos, a verdade é essa. Mas o Flamengo, o foco é Tite, sempre foi o Tite. O Flamengo é o Tite com um contrato até dezembro de 2024. A questão é, o Tite não quer assumir agora, ainda mais que pode estrear justamente contra o Corinthians. Clube que ele é muito ídolo, que ele é idolatrado. Clube que algumas vezes o procurou e ele disse que não iria assumir nenhum time na temporada 2023. Então o Tite quer evitar, digamos assim, esse constrangimento de estrear justamente contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. Isso quem me disse foi um membro da diretoria do Flamengo. As conversas estão em andamento. O Flamengo vai manter o Mário Jorge no comando da equipe, tá? Até a contratação de um novo comandante. E o Flamengo aceita chegar até a data FIFA ali com o Mário Jorge. A data FIFA, agora em outubro, é o prazo máximo para o Flamengo. O Flamengo quer treinador esse ano, pensando em 2024. Não é nem pensando nesse ano não, gente. Porque o Flamengo entende que, apesar de tudo, vai conseguir a vaga para a Libertadores 2024. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o Flamengo é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro e não se classificaria para a Libertadores do ano que vem. Então a preocupação não é só esse ano, é já pensar na reformulação para o próximo ano, para a próxima temporada. Lembrando que ano que vem é ano político, extremamente complicado no clube. É por isso até que eu acho, quando me perguntam assim, Vinícius, você acha que o Bruno Henrique vai sair? Eu acho o seguinte, isso não é informação. A informação que eu tenho é que a diretoria do Flamengo vai fazer de tudo para renovar com o Bruno Henrique. Mas olhando o cenário político, eu acho que o Landim jamais vai querer ficar conhecido como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras, por exemplo. Rival hoje, o maior rival hoje do Flamengo no futebol brasileiro. Vocês acham mesmo que o Rodolfo Landim vai querer ficar conhecido como o presidente que perdeu o Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do Flamengo? É claro que não. Perdão, é por isso que eu acho que o Landim, diretoria do Flamengo, departamento de futebol do Flamengo, vai fazer de tudo para renovar como o Bruno Henrique vai acabar conseguindo. Isso é a minha opinião. A informação é, Flamengo vai fazer de tudo. É isso que eu sei. Não tem como eu cravar que vai renovar com certeza, porque eu estaria sendo leviano. Aí é tentar adivinhar o futuro. Mas o Bruno Henrique dá prioridade ao Flamengo. O Flamengo quer muito renovar com o Bruno Henrique. Eu acho que é questão de ajustes mesmo. Obviamente, ajustes financeiros. Mas é isso. Tem também a situação do Gabigol, que está paralisado agora. A renovação de contrato dele, as conversas estão estagnadas, congeladas, né, digamos assim. Então, nenhuma grande novidade não. Mas vamos ver como que será o Flamengo diante do Bahia no Maracanã. E por falar nesse jogo, galera, uma curiosidade. Antes da demissão do Sampaoli, oficialmente, cerca de 15 mil ingressos tinham sido vendidos. Após a divulgação da saída do Sampaoli, que foi ontem à noite, mais 15 mil ingressos foram vendidos, ou seja, mais de 30 mil ingressos foram vendidos até o momento. Não é casa cheia, a verdade é essa, mas só para vocês entenderem como a torcida reage a um fator relevante dentro do clube. Todo mundo queria sair do Sampaoli. A saída foi comunicada, oficializada, não terá Sampaoli na beira do campo. A torcida parece que ficou mais animada de ir ao Maracanã assistir ao rubro-negro carioca diante do Bahia. Lembrando que o Bahia é comandado hoje pelo Rogério Ceni, cara, treinador que passou aí pelo Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020.